Oi, pessoal. Eu sei que eu não costumo gravar vídeo aqui nas redes sociais, eu nunca fiz isso, é a primeira vez. Mas hoje eu passei o dia na casa dos meus pais, conversei um pouco com a minha mãe sobre algumas coisas que eu aprendi esse ano, sobre a minha vida com Deus. E acabei de assistir uma palavra aqui pela internet. Estou com o coração muito cheio e resolvi gravar esse vídeo aqui. O que encheu meu coração, na verdade, foi pensar numa coisa. Quem me conhece sabe que desde muito novinha eu sempre fui à igreja, fui criada... meu cabelo tá todo estranho. Fui criada aprendendo sobre os ensinos cristãos, mas hoje, com 35 anos de idade, eu nunca me senti tão crente na minha vida. Eu nunca fui tão crente em toda a minha vida. E, por outro lado, eu sei que tem gente que fala que eu estou desviada, que preciso orar para eu me encontrar com Deus. E eu entendo por que as pessoas pensam isso. Na verdade, Jesus veio à Terra há 2019 anos e a gente ainda está aprendendo o que ele deixou de mensagem pra gente. E eu me sinto muito feliz por ter ouvido palavras de pessoas que compreenderam essa mensagem e por próprio Deus, de uma forma tão linda, está me ensinando isso também. E é sobre isso que eu quero falar aqui. Porque hoje eu estava conversando com a minha mãe sobre algumas pessoas que têm uma conexão maior com Deus. Por que isso acontece? E eu acabei de ler o livro de Romanos. E para mim isso é tão claro. E tá tudo escrito aqui, e foi escrito há tantos anos atrás, e é tão atual ainda, sobre a nossa conexão com Deus. Como a gente quebra a nossa conexão com Deus facilmente, né? Como a gente é até levado a acreditar que a nossa conexão com Deus é tão frágil, porque a gente ouve muito sobre o que a gente não deve fazer como cristão, né? O cristão tem muita restrição, então quando as pessoas ouvem falar, você é evangélico e você pode fazer isso ou pode fazer aquilo, você pode ir a tal lugar, você pode usar tal roupa. Cara, o cristianismo é tão mais que isso, sabe? Jesus não veio aqui ensinar um monte de regras. As regras nós já tínhamos, as regras os judeus já tinham. A lei não são só os 10 mandamentos, os judeus tinham um livro de regras enorme. E Jesus veio justamente para falar isso, que para estar perto de Deus, se a gente vive a lei, eu estou com a Bíblia aqui aberta, tem um livro de Romanos, do capítulo 2, fala assim: todo aquele que pecar sem a lei morrerá. E todo aquele que pecar debaixo da lei será julgado. E hoje a gente se coloca debaixo da lei. A gente se coloca embaixo de regras que afastam a gente de Deus. Sabe por quê? Porque nós não somos capazes de viver seguindo todas as regras de uma forma correta em todos os momentos. A gente não é capaz disso. Então, se a gente depende disso para manter nossa conexão com Deus, é cansativo, é desgastante e não é possível. Quando eu tinha 18 anos, aconteceu uma situação na minha vida que quebrou minha relação com Deus. Porque eu achava que o fato de eu ter feito uma coisa que eu fiz me tornava indigna de desfrutar do amor de Deus, de desfrutar de melhor que Deus tem para mim, que é a paz, a alegria, o perdão, o sentimento de ser aceita, o sentimento de ser amada, independente de qualquer coisa. Esse sentimento ninguém pode dar pra gente. Eu tenho uma família linda, uma família que eu não vejo por aí. Sabe, eu, minha mãe, meu pai, meu irmão, a gente se ama tanto, a gente se cuida tanto, a gente se preocupa tanto um com o outro, que é impossível a gente se sentir sozinho aqui. A gente tem convicção de que nós temos uns aos outros. Mas tem uma coisa que eles não podem me dar. Um sentimento de segurança, um sentimento de paz, que eles não podem me dar com todo esse amor. E a gente só encontra em Deus. E a gente se priva de sentir isso porque a gente acredita, a gente ouve falar mais sobre pode, não pode, deve, não deve, um cristão tem que fazer assim, tem que viver assado. E a gente ouve muito pouco falar sobre o amor de Deus. E tem tanto para se falar sobre o amor de Deus. Quando a gente pega os evangelhos, a gente pega as cartas, a gente vê
quanto tem de amor de Deus, o quanto Jesus tentou ensinar sobre isso. E aí eu tô com a Bíblia aberta aqui e eu quero falar sobre alguns versículos que me marcaram mais. Em Romanos 3 fala assim: a sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Então, em primeiro lugar, o que a gente faz de errado, ou o que a gente faz que não é considerado cristão, isso não afeta em nada a nossa identidade. Porque a gente vai fazer várias coisas que afetam a nossa imagem como cristão durante a vida. A gente vai, seja a gente um cristão não praticante, como dizem, seja um pastor, um padre, independente do que a gente for, a gente não vai conseguir viver fiel a vida inteira a Deus, seguindo todas as regras, tudo que a gente acha que é correto, mas isso não anula a fidelidade de Deus. Aí outro versículo: portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência da lei, na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A gente tem que parar de chamar a atenção das pessoas quando a gente fala de cristianismo, de parar de chamar a atenção das pessoas porque elas fazem de errado, sabe? E começar a falar do quanto Deus ama todo mundo. E aí tem gente que fala assim: tá, Daniela, então você quer dizer que cada um vive a sua vida, a sua maneira e não tem consequência nenhuma, porque também não foi isso que Jesus ensinou. Realmente não foi, mas é para isso que a gente tem o Espírito Santo. Porque quando a gente conhece o amor de Deus, a gente também conhece o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que conduz, é o Espírito Santo que orienta, é o Espírito Santo que convence. Não tem nenhuma palavra que é capaz de convencer alguém de algum caminho com relação a Deus, se o Espírito Santo não agir. E nenhuma voz, a minha voz, a voz de nenhum líder, de nenhum pastor, de nenhum livro, a voz de ninguém vai ser mais poderosa que a voz do Espírito Santo para convencer uma pessoa, ou para convencer até a gente mesmo do caminho que a gente deve seguir. Eu mesma passei por uma situação recentemente, onde eu me vi envolvida numa situação que eu sabia que eu não deveria estar ali, eu sabia que eu não deveria estar fazendo aquilo. E se fosse há um tempo atrás, há uns anos atrás, o meu sentimento seria: eu estou aqui, então acabou a minha conexão com Deus. Isso que eu estou fazendo está anulando a minha conexão com Deus. E eu ia chegar em casa triste, de repente arrependida, e eu não ia falar com Deus sobre aquilo, porque aquela situação teria quebrado a minha conexão com Deus. E sabe o que eu fiz agora? Naquela situação eu falei: Deus, eu não sou capaz de resistir isso aqui sozinha. Eu não vou conseguir. Eu preciso, me ajuda. Se não for para isso aqui realmente acontecer, desfaça essa situação, me ajuda a sair daqui. E a situação se desfez por si só. Então, aquela situação não quebrou minha conexão com Deus. E por isso eu consegui pedir ajuda, e por isso eu consegui não errar. Então, gente, não é porque a gente vive debaixo da graça que a gente vive errando. Porque a consciência do amor e a consciência de que Deus está sempre do nosso lado, mesmo que a gente estiver fazendo uma coisa errada, é maior e é mais poderosa para nos ligar a Deus que a consciência do pecado, que a consciência das regras, que a consciência do que é certo e errado. Mas não é por isso que a gente vai perder essa consciência. Então, tem gente que me vê tomando vinho, tem gente que me vê tomando cerveja, tem gente que me vê dançando, tem gente que me vê em festa e acha que eu estou longe de Deus. E, na verdade, eu nunca estive tão perto, e eu nunca estive tão preenchida, e eu nunca estive tão feliz, e eu nunca estive tão plena, e eu nunca estive tão em paz como eu estou hoje. Porque eu sei que algumas coisas... Ah, Nelly, mas não é legal um cristão tomar cerveja. Não é legal um cristão ficar longe de Deus. Não é legal um cristão não sentir o amor de Deus. Não é legal um cristão não sentir paz. É isso que não é legal, gente. Vamos mudar o discurso. Sabe? Ah, Daniela, mas você acha legal um crente tirar foto de biquíni? Sabe o que eu acho legal? Eu acho legal quando eu deitar na minha cama para dormir, eu falo, Deus, obrigada pelo seu amor, obrigada pelo seu cuidado, obrigada porque eu sou sua, obrigada porque nada no mundo vai mudar isso, obrigada porque nem eu mesma sou capaz de me afastar do Senhor, sabe por quê? Porque o meu coração está em Ti, porque eu entendi o seu amor, porque eu entendi o seu perdão, porque eu entendi que eu sou sua filha e que nada nesse mundo desfaz a conexão de pai e filha. Nada nesse mundo desfaz essa conexão.
Então nada nesse mundo vai desfazer minha conexão com Deus. E se eu errar, Ele vai me conduzir, como um pai faz com o filho. Tem outras palavras aqui na Bíblia. Eu não estou falando nada por conta própria, eu estou falando do que eu li na Bíblia e Deus me tocou e ministrou muito forte no meu coração. E aí no Romanos 5 fala assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Se somos justificados pela fé e não pela lei, temos paz com Deus. E onde não existe paz, não existe relação, não existe relacionamento. Então, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes. Então, a gente só tem acesso à graça pela fé. A gente só tem acesso à graça acreditando que no amor de Deus, tendo convicção de que nós somos de Deus e nada vai mudar isso. Isso é ser justificado pela fé e ser justificado pela graça. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Então, com a lei, com as regras, a gente toma consciência do que é certo e errado. Mas onde a gente erra, a graça vem maior, muito maior que qualquer erro, muito maior que qualquer pecado e traz a gente de volta. Então, não dá para viver uma vida acreditando que a gente vai seguir a lei à risca, porque a gente não vai. A gente vai errar. E sabe, Deus tem me ensinado esse tempo todo a ser mais generosa com as pessoas, a não ser tão dura. Quem me conhece sabe que às vezes eu sou um pouco dura. Então Deus tem me ensinado isso, a amar as pessoas e a ser mais parecida com Jesus. Sabe, porque é difícil ser parecida com Jesus. Mas quando a gente experimenta essa graça com a gente, aí a gente entende, agora eu estou entendendo o que é ser parecido com Jesus. É ser bondoso com as pessoas, mesmo se elas estão errando. É ser generosa com as pessoas, mesmo quando elas não estão fazendo por onde. Porque Jesus é assim comigo. E não foi isso que Jesus ensinou pra gente sobre cristianismo? É o que eu entendo. Tem outra palavra aqui. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, e o dia que eu não conseguir orar? E o dia que eu não conseguir falar com Deus? E o dia que eu estiver fraca, ou com preguiça, ou com qualquer outra coisa? O Espírito Santo está aqui para isso. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis de acordo com a vontade de Deus. A gente nunca está sozinho. Não tem líder espiritual no mundo que faça um trabalho melhor que o trabalho do Espírito Santo. Então, eu estou dizendo que não é para ouvir pastor? Não, de forma nenhuma. Todo o meu depósito de Deus veio do que eu aprendi dos meus líderes, veio do que eu fui ensinada. Mas ninguém faz o trabalho do Espírito Santo. Então, ao invés de a gente correr para alguém para perguntar se está certo ou errado, vamos correr para Deus, sabe? Pedir ajuda para Deus, pedir Espírito Santo. Eu não sei como pedir, mas ora por mim. Intercede por mim. Porque se a Bíblia fala que Ele faz isso, é porque Ele faz. E aí, os versículos que eu quero usar para terminar essa mensagem, que são os versículos que eu mais amo. Tudo isso está em Romanos, tá? Eu sugiro fortemente que vocês leiam o livro de Romanos. E tá assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Então, se Deus chegou ao ponto de entregar o seu próprio filho, que foi o maior sacrifício que foi feito na história da humanidade, porque Ele iria condicionar a gente a nós mesmos? Sabe? Foi um sacrifício muito grande para Deus entregar a nossa relação com Ele na mão da gente que é tão falho, na mão da gente que é tão fraco. Ele não ia fazer isso. Então, Ele não poupou nem o seu próprio filho. Por que Ele não nos daria também todas as outras coisas?
E para fechar, em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não é um erro seu que vai te separar de Deus. Tenha consciência do amor gigantesco de Deus por você. Eu vou repetir, eu nunca fui tão crente na minha vida como hoje. Eu nunca entendi tanto do caráter de Deus como eu entendo hoje. E eu nunca quis ser tão parecida com Jesus Cristo como eu quero ser hoje. Então, gente, quando falarem pra você de cristianismo e te der aquele frio na espinha do tipo, ela vem aquele papo de não posso isso, não posso aquilo. Não é disso que se fala. A gente tá falando de amor, de paz. A gente tá falando de ter alguém pra contar. A gente tá falando de se sentir aceito, independente de qualquer coisa. De se sentir amada, de se sentir cuidado. Sabe, aquela paz de tá acontecendo alguma coisa e eu falar, Deus, eu não sei como fazer, eu não sei como agir. E de repente as coisas se resolvem. Ou de repente Deus me dá a direção no meu coração. Ou de repente Deus fala comigo, Daniele, não é por aí, você está agindo mal, você tem que agir de outra forma. Cara, Deus fala através de muitos sinais. E algumas pessoas falam, mas Deus só fala com o profeta. Não, Deus fala com todo mundo. Eu não sou profeta, eu não tenho nenhum mega dom espiritual, mas Deus fala comigo. E como é que eu vou saber que é Deus falando comigo? Você vai saber. Não tem como não identificar a voz de Deus, você vai saber. Deus vai falar com você e Deus vai saber. Sabe o que você precisa fazer? Acreditar, agradecer a Deus pelo amor, agradecer a Deus pelo cuidado, se entregar e viver a plenitude do que Deus tem pra gente, tá? A gente não tá debaixo da lei, a gente tá debaixo da graça e isso nos conecta com Deus. E eu quis falar sobre isso aqui hoje porque isso mudou minha vida. Quem me conhece sabe que eu sou hoje uma pessoa muito mais feliz do que eu fui nos últimos anos. Muito mais feliz, gente, muito, muito. Meu coração, sim, eu sou uma pessoa preenchida. Hoje eu não preciso de um... lógico que eu quero encontrar uma pessoa, mas minha felicidade não depende disso, de eu ter um namorado ou não ter. Minha felicidade não depende de eu estar com dinheiro sobrando ou não. A minha felicidade não depende de eu ter alguma coisa super legal no fim de semana para fazer ou não. Quando eu estou em casa, sozinha, sábado à noite, assistindo filme, eu estou me sentindo feliz. Eu estou me sentindo completa. Eu estou me sentindo aceita. Porque eu tenho a paz de que a melhor pessoa, a pessoa mais capacitada está cuidando de tudo na minha vida. Mesmo se eu errei, se eu não errei, se eu fiz alguma coisa errada, se eu fiz alguma coisa certa, se eu pequei, se eu não pequei. Isso não muda nada. Eu não quero errar, eu quero acertar. Porque o Espírito Santo está em mim. Mas quando eu erro, no mesmo minuto que eu peço perdão a Deus, eu sou justificada. No mesmo minuto. Isso não tem consequência nenhuma. E essa é a mensagem que eu queria deixar, tá bom? Vamos falar mais de amor, menos de regras. O amor não há nada maior que o amor. Nada maior que o amor de Deus. Tá bom, pessoal? Essa é a minha mensagem para vocês. Boa noite.